Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Elias Nogueira, sou professor aqui na Assembleia de Deus em Campo Mourão, na congregação do Jardim IP. E para mim, como sempre, é um privilégio poder trazer para os irmãos um breve comentário da leitura diária de sábado. Essa semana estamos estudando o tema O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. E a leitura que eu quero meditar com você está registrada no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 2 a 4. E o tema dessa meditação é: Jesus é o bom pastor que orienta as suas ovelhas. Está escrito assim o texto bíblico: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Meus amados, nós temos aqui diante de nós um texto bastante conhecido, onde Jesus ele se intitula como o bom pastor, como o pastor de um rebanho espiritual. E aqui, essa mensagem de Jesus é uma mensagem de confronto à liderança espiritual de Israel. Até porque, desde o Antigo Testamento, Deus já estava mostrando a sua insatisfação com a liderança espiritual de Israel. Ele disse lá em Jeremias capítulo 23, versículo 1: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. E o próprio Deus prometeu que colocaria o seu ungido, o seu Messias, o seu filho, como pastor das ovelhas de Israel. O pastor é aquele que cuida do seu rebanho. O pastor é aquele que zela pelo seu rebanho. No Oriente Médio, em Israel, as ovelhas elas não eram pastoreadas por qualquer um. Não eram pastoreadas com cães. O pastor era quem guiava as ovelhas. Tal era o carinho, tal era a intimidade que poderiam vários rebanhos dormir no mesmo curral, mas quando pela manhã a única porta, a porteira era aberta, cada pastor sabia infalivelmente distinguir quem era o seu rebanho. E cada ovelha sabia distinguir quem era o seu pastor, porque conhecia a sua voz. Jesus está confrontando a liderança espiritual de Israel, porque aqueles homens, os escribas, os fariseus, os principais da sinagoga, não tinham nenhum interesse em cuidar do povo, não tinham nenhum interesse em guiar o povo. Muito pelo contrário. No Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 49, eles disseram assim: mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. O bom pastor é aquele que orienta as suas ovelhas, é aquele que guia as suas ovelhas. Mas Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, chamou os escribas e os fariseus de condutores cegos. Não sabiam, não sabem aonde estava levando as suas ovelhas e o seu rebanho. Percorriam terra e mar para fazer um prosélito, mas o tornavam filho do inferno 2 vezes. Por isso, Jesus se apresenta como bom pastor. As suas ovelhas o ouvem, as suas ovelhas o conhecem, as suas ovelhas são atraídas pela sua voz. E essas ovelhas são guiadas, são orientadas pelo bom pastor. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Jesus não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua história. Ele é o bom pastor que nos guia, que nos orienta, que nos direciona. E se você hoje se sente perdido, sem direção, confie em Jesus, o seu bom pastor, porque ele não lhe decepcionará. Tenha um dia abençoado.